É bom estarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso bíblico, ouvindo a voz de Deus. Essa é a lição de número 2. Antes, vamos relembrar. A primeira lição falou sobre a Bíblia Sagrada. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não o compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. E agora começa a lição de número 2, a beleza da criação divina. Você já parou para imaginar o quanto foi belo no início de todas as coisas? Hoje, muitas vezes ficamos impressionados com tamanhas belezas que ainda existem sobre a terra. Mares, rios, dunas, até mesmo o ser humano, a mulher, o homem em si. O ser humano foi criado belo e perfeito. E até hoje nós podemos ver ainda traços do milagre de Deus, da criação. Deus fez tudo belo e perfeito, a natureza e tudo que nela contém. Agora imagine como era no início de tudo. A perfeição dos alimentos, dos frutos, das árvores, dos animais, do ser humano. A beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isto ter surgido por mero acaso? O dia a dia da criação. Nós iremos aprender agora neste momento sobre cada dia da criação. Em quantos dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há? Você já parou para imaginar sobre a obra da criação? Você agora vai precisar abrir sua Bíblia no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, para nós darmos continuidade a esse estudo bíblico. Lembre de orar a Deus e pedir sabedoria para compreender o entendimento. Que o Senhor abra o nosso entendimento, expanda o conhecimento em nossa mente e que possamos assim compreender as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Ore sempre, peça a sabedoria a Deus e Ele vai te dar, vai continuar te dando. Que com certeza você já é uma pessoa sábia, mas porque tem buscado a Deus. Primeiro dia da criação, o que foi que aconteceu no primeiro dia de acordo com a Bíblia? Separação entre dia e noite. Você vai lá em Gênesis e você vai ver que Deus fez a separação entre dia e noite. E o segundo dia, e olha que no primeiro dia Deus não criou, né? Deus disse haja luz, mas não era a luz do sol ainda. O dia a dia da criação, no segundo dia da criação, Deus criou o firmamento, né? Separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Só existia água. Você pega o capítulo 1 e vê que havia terra por baixo da água. Era um mar completo, universal, sobre toda a face. E diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, façamos. Ali havia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus agora começa a fazer, a dar vida, né? Ou seja, começa a fazer as coisas surgir, a ganhar forma na terra. E é interessante que diz assim, ele disse, haja separação entre as águas, águas no firmamento e água, né, que é nas nuvens, e água na terra. Hoje olhamos para o espaço e podemos ver essa água, né? Principalmente quando está a chover, as nuvens estão escuras, e de repente vem os raios, os trovões, a água cai sobre a terra. E na terra, muita água havia. Então Deus fez essa separação. Eu entendo que
quando Deus disse, vamos dar vida à terra, vamos dar um formato à terra. Tudo isso já estava no planejamento de Deus. Ele já havia criado todas as coisas em seus pensamentos. Hoje, quando o ser humano vai fazer uma casa, ele planeja. Muitas vezes ele faz a planta, até mesmo antes de dar forma nos rabiscos, numa folha de papel com a caneta, com o lápis, aquilo já está criado na mente dele. E agora ele começa a dizer, eu quero uma garagem desse lado, eu quero uns quartos desse lado, cozinha desse lado, mas tudo já criou na mente. Eu imagino o plano de Deus quando criou a terra, quando criou todas as coisas que ele colocaria sobre a terra, todos os seres. Ele já havia criado em sua imaginação, já estava tudo pronto, só estava faltando agora dar forma. Por isso que ele usa a palavra e diz, faça-se isso. Ali já estava criado todos os mínimos detalhes em sua mente. E no segundo dia ele fez a separação entre as águas. E houve separação. As águas começaram a se espalhar. Águas sobre o firmamento e águas sobre a terra. Águas nas nuvens e águas na terra. No terceiro dia, separação entre a terra e mares. E criação das plantas. No terceiro dia, você vai no capítulo 1 em diante de Gênesis, você vê que Deus já começou a fazer a separação entre a terra e os mares. Fez aparecer a porção seca, a qual chamou de terra, e o acúmulo das águas chamou de mares. No quarto dia, surgimento do sol, da lua e estrelas. Notou? No primeiro dia, e Deus disse bem assim, haja luz, e houve. Mas não era a luz do sol, nem das estrelas. Era a luz própria de Deus. Era uma luz que poderia fazer distinção entre dia e noite. E só no quarto dia que Deus criou o sol, fez surgir o sol, a lua e as estrelas. Um espetáculo à noite. Você chega no local escuro, numa laje, se você tiver, ou então na roça, e para um pouco, deita e fica olhando para cima. Ali está o espetáculo de Deus, obra da criação do Senhor, para separarmos um momento e meditarmos nas maravilhas do Senhor. No quinto dia da criação, Deus criou os peixes, animais marinhos e aves. Tudo com a sua palavra, e diz, surja isso, apareça isso, e com a sua ordem se criava. No sexto dia, Deus fez o ser humano, obra-prima da criação de Deus. Criação dos animais terrestres e do ser humano. Criou todas as coisas para benefício do ser humano e colocou o ser humano na terra para cuidar, como governador do mundo, Adão e Eva, perfeitos, puros, obra-prima da criação do Senhor. Hoje, se nós nos puséssemos perto de Adão e Eva para tirar uma foto, meu amigo, nós seríamos apenas anõezinhos diante deles, porque eles eram gigantes, fortes e perfeitos. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O dia da criação. Ainda continuando, dia a dia da criação, no sétimo dia. Deus fez todas as coisas em 6 dias. E o que foi que Deus fez no sétimo dia? Descansou, de acordo com a Bíblia. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, que ele o chamou de sábado. É o único dia na Bíblia Sagrada que leva nome. Você já parou para imaginar? Você não vê domingo, o nome domingo. Você não vê o nome segunda-feira, terça-feira, né? Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Mas você vê o nome do sétimo dia. Na Bíblia Sagrada só existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Cada um é chamado como uma numeração. Mas o dia sétimo leva o nome de sábado, e Deus o abençoou e o santificou. Muitos dizem que nada, o sábado é coisa do Velho Testamento, é coisa dos judeus, é coisa de Moisés. Não. Moisés já existia no dia da criação? Já existia os judeus quando a terra foi criada?
então não pode o sábado ser deles. O sábado é de Deus. Se Deus, que é supremo, criador de todas as coisas, parou no sétimo dia e descansou Deus de toda a sua obra, claro que ele descansou não porque havia cansaço nele, mas porque o ser humano precisaria de um dia de descanso. E esse dia não seria um dia qualquer, eu posso escolher qualquer dia da semana, a não ser que seja um adorador segundo a vontade de Caim. Porque Deus disse para Caim: Caim, a adoração verdadeira é aquela que você sacrifica um cordeiro, um carneirinho, derrama o sangue dele, esse sacrifício eu aceito. Aí Caim disse: não, eu posso adorar a Deus de qualquer forma, vou levar o melhor dos frutos das minhas plantações. E levou. E se deu mal, porque queria adorar a Deus do seu jeito. O adorar a Deus é do jeito que Deus quer, não do jeito que queremos. O ser humano não vai ser salvo pelos seus méritos, é pelos méritos de Deus. Se Deus determinou, é porque Deus quer o melhor para nós. Então Deus descansou no sétimo dia para nos dar um exemplo. Vamos para a primeira pergunta. Lembrando que a pergunta é feita, mas a resposta está na Bíblia. A Bíblia se responde por si próprio. As perguntas feitas nesse curso é apenas para provocar, mas a resposta você encontra na Bíblia. Como era a terra antes de ser criada? A terra era sem tracinho e tracinho. E a resposta está aí. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Como era a terra antes de ser criada? A terra era sem forma e vazia. Não havia vida sobre a terra. Era apenas um bocado de terra, um bolo de terra coberto por água. Como foi formado o universo? Hebreus capítulo 11, versículo 3 e Salmos capítulo 33, versículos 6 e 9. Pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, as coisas que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. O céu por sua palavra se fizeram. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmos 33, versículo 6. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmos 33, verso 9. Respondendo aí, como foi formado o universo? E aí, como foi formado o universo? Já sabe a resposta? Mediante a palavra de quem? De Deus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Quem participou do ato da criação? Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é ele? Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 a 3. No princípio criou quem? Criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus. Há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Porque um não faz nada diferenciado do outro. Os três agem da mesma forma, têm o mesmo intuito para com a humanidade e as obras criadas. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas agem em comunhão um com o outro. Há muitas coisas que o ser humano nunca vai encontrar respostas, porque as coisas reveladas são para nós, as não são para o eterno Deus. Como foi o processo diário da criação? Primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia? Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que foi que aconteceu no primeiro dia? Separação entre dia e noite, quando Deus criou a luz. Segundo dia, nos versos 6 e 7 do capítulo 1 de Gênesis: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez: firmamento, céus; abaixo do firmamento, terra. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. O que aconteceu no segundo dia? Criação do firmamento, separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Terceiro dia. O que aconteceu no terceiro dia? E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Gênesis 1, versículo 11. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Terceiro dia, o que aconteceu? Separação entre a terra e mares, criação das plantas. Quarto dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. É quarto dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Como foi o processo diário da criação? E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra,
para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. O que foi que Deus fez no quarto dia? Surgimento do sol, lua e estrelas. Acompanhe na Bíblia, viu? Por favor, nunca deixe de examinar a Bíblia para ver se é verdade o que as pessoas explicam a respeito da própria Bíblia. Como foi o processo diário da criação no quinto dia? Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Versos 20 a 23 de Gênesis capítulo 3. Criação dos animais marinhos, aves e peixes. Houve no quinto dia. No sexto dia, está em Gênesis capítulo 1, versículos 24 ao 26 e o versículo 31. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O que houve no sexto dia? Criação dos animais terrestres e do ser humano. Com uma diferença: com os animais Deus disse: faça-se, surge os animais, haja. Ele usou a palavra. Mas com o ser humano foi diferente. O próprio Deus colocou a mão na massa, criou o ser humano. Façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Deus fez o ser humano perfeito para viver eternamente. Porém, essa eternidade era condicional. Estudo este que iremos estudar na terceira lição. Como foi o processo diário da criação na parte do sétimo dia? O que aconteceu no sétimo dia? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, tudo isso em 6 dias, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, após o sexto dia, claro, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Um único dia, meu amigo, minha amiga, que existe na Bíblia Sagrada, que a Bíblia o chama de santo, de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Um único dia santo que a Bíblia mostra é o sétimo dia, é o sábado. Sábado este, dia santo este, que continua em vigor hoje, assim como foi nos dias da criação e também na eternidade, continuará existindo como dia santo do Senhor.
Sétimo dia Deus descansou. O único dia que o Senhor deixou para nós descansar das nossas lutas, descansar no sentido de um dia abençoado, de um dia consagrado, de um dia separado para Deus. Se Deus descansou, eu e você precisamos descansar nesse dia. Como foi a criação do homem e da mulher? Homem criado da mulher criada de quê? E de quem? Ou de quê? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Sobre todos os animais, tanto os dinossauros que foram extintos, quanto os gatos, que são animais dóceis, qualquer animal que Deus criou, o ser humano teria domínio sobre todos eles. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Gênesis 2, verso 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Como foi a criação do homem e da mulher? Homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida, de vida. Você é muito especial para Deus. Você é único. De todos os seres humanos que existiram, desde Adão e Eva até o último ser humano que vai nascer antes da volta de Cristo, não vai existir uma pessoa igual a você. Você é feito de uma forma única, de uma personalidade, de um caráter único. E Deus te ama. E Deus tem um plano especial na sua vida, de te levar para o céu, meu amigo, minha amiga. Você e eu só vamos nos perder se quisermos. Não importa o quanto você se sinta longe de Deus em algum período da sua vida. Saiba que Deus deu o melhor para te resgatar. O melhor que havia no universo desceu e morreu numa cruz, pendurado, derramando sangue, gota por gota, para pagar o preço da sua salvação. No dia que você se sentiu mais miserável de todos os seres humanos,
se alegre, porque Cristo morreu justamente pelo ser humano miserável pecador, por aquele que tem desejo de ser salvo. Não importa o quantos pareça sua vida ser perdida. O que importa é que Deus te ama, e se você estiver disposto a aceitar o plano da salvação, você vai ser salvo, porque Jesus te ama. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso, diz aí o relato bíblico, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A terra ainda não havia se frutificado sobre toda a face da terra, mas Deus criou um cantinho especial ali perfeito, e colocou Adão e Eva para eles cultivar e o guardar. Havia ali uma perfeição sobre eles e uma vida eterna condicional para eles. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus. Agora imagine, meu amigo, minha amiga, como seria se a terra fosse um eterno Éden? Nada de poluição, nada de prédios, nada do que se vê hoje. Como seria perfeito vivermos em meio à natureza, no maior conforto daqueles que o Senhor criou a perfeição para o ser humano. Como seria viver como Adão e Eva, uma eternidade, juntos, para sempre, sem tristeza, sem rancor, sem remorso, sem ódio, sem angústia, só perfeição. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Ou seja, qual seria o motivo, dessa vida eterna condicional? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do... A desobediência é a orientação de... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Era uma vida eterna condicional à obediência. Se eles passassem no teste, aquela árvore seria arrancada de lá e o ser humano passaria a viver uma vida eterna. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeiro, deixar o jardim. Segundo, ficar sujeito à morte. Vamos para a recapitulação. Hoje aprendemos que A, antes de ser, era sem e vazia. A que a terra. Opa, passou demais. Hoje aprendemos que recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus. Em quantos dias? Em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai e o Espírito Santo. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de quem? De Deus. Recapitulação completa agora. Eu achei estranho no início porque segundo clique não apareceu. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia.
Deus falou e tudo se fez, ou criou, que dá no mesmo. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, e o Espírito Santo, e Deus, o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Compromisso de fé. Aceita? Sim ou não? Diante do estudo de hoje, falando sobre a criação, você aceita ou não? Aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Sim ou não? Crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Sim ou não? Quer conhecer mais a respeito do Deus Criador? Sim ou não? Na próxima lição do próximo estudo será: que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, fios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vejamos o próximo estudo.